Oi pessoal, tudo bem? Gustavo aqui de novo. Eu vi os comentários, eu vi os pedidos de vocês. E pode deixar, pedido anotado, o professor vai ser engraçado sim, essa mensagem eu já vou passar para o pessoal da contratação, pessoal do RH da Start. Bom, vocês fizeram a atividade que eu pedi na aula passada ou não? Fizeram, né? Aquela das unidades um e 2 do livro. Hoje a gente vai dando sequência às aulas de comunicação, às aulas de gestão empresarial. Nesse módulo, como você vai reparar, como eu falei um pouquinho no vídeo anterior também, é muito mais pessoal, é muito mais voltada ao nosso aprendizado, ao nosso treinamento, à forma com que a gente aplica, pratica o nosso trabalho, comportamento, as nossas atitudes, elas são muito importantes no meio empresarial. Já é importante na nossa vida, no nosso pessoal, seja em namoro, em amizade, em trabalho de escola. Imagina no ramo profissional, é muito importante se comunicar bem. Você sabia que pesquisas apontam que mais de 50% das pessoas, apesar de terem um currículo razoável ou até mesmo bom, não passam numa entrevista de emprego porque elas não falam bem, elas não se comunicam bem, elas não sabem a hora certa de colocar ênfase nas palavras, elas não sabem como expressar um sentimento quando estão falando. Isso piora quando é uma conversa em público, quando precisa se apresentar em público. Como vocês são para se apresentar em público? Eu sei que essa aula está sendo enviada para as turmas 247, 249 também. A 247 é mais falante, ela tem mais facilidade para se expor. Isso está na personalidade de vocês. Como a gente falou na aula passada, a personalidade ela importa muito. Então, quem é mais desinibido, tem mais facilidade para falar, com certeza vai ter mais tranquilidade para isso daí. Mas isso não é o mais importante. Eu preciso saber colocar os meus tempos verbais, eu preciso saber falar de forma correta, ainda assim de forma prática, que as pessoas consigam me entender, e isso vai facilitar não ter nervosismo, porque quando eu começo a falar com palavras difíceis, eu começo a engasgar, se eu começar a errar demais, eu vou começar a ficar nervoso, isso pode atrapalhar a minha comunicação. Bem, pessoal, como é que está sendo a quarentena de vocês? Vocês já estão andando, subindo pelas paredes, já estão medindo os cômodos da casa, não sabem mais o que fazer e descobriram que tem pessoas que moram na casa de vocês e que chamam vocês de irmão, como assim? Aprenderam a jogar Uno, estão fazendo o que para aprender a jogar Uno? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe jogar Uno. Estão jogando Uno com o pessoal. Mas ó, eu queria passar um recado para vocês. Eu assisti um vídeo bastante interessante e eu queria compartilhar esse conhecimento com vocês, tá? Lembrem-se dos avós, dos bisavós, trisavós de vocês já enfrentaram coisas parecidas, outras doenças que surgiram e imagine enfrentar o coronavírus em tempo de guerra. Difícil, né? Então, as coisas hoje, elas parecem ruins, são as piores coisas que a gente já enfrentou, com certeza. Ter que ficar esse tempo todo dentro de casa, acho que vocês já estão até com saudade de sair na rua para pagar uma conta na lotérica, só para sair de casa. Vocês já estão se arrependendo dos rolês que vocês falaram que iam e não foram, melaram os rolês, mas enfim, logo logo a gente passa por isso daí, se Deus quiser. Tudo passa. Bora lá, pessoal, vamos iniciar. Essa aula aqui ela vai ser um mistão. Primeiro a gente começa com a parte de informática, com a introdução ao PowerPoint, com tudo que a gente precisa ver de início do PowerPoint. Depois a parte de gestão com a unidade 4, beleza? Bom, galera, a partir do momento que a gente abrir o PowerPoint, a primeira tela vai ser essa daqui, tá? Beleza, mas como é que a gente faz isso? Acompanha aqui ó, no cantinho da tela, eu deixei um post-it coladinho ali para que vocês acompanhem e durante a apresentação da aula, conforme vocês forem me ouvindo, assistindo a aula, vocês vão copiando com o seu caderninho bonitinho todas essas informações, tá bom? Eu separei com cuidado, carinhosamente, tudo que a gente precisa saber de início do PowerPoint, para que a gente não sinta dificuldade depois, para que o PowerPoint se torne um programa fácil que ele realmente precisa ser e encantador também. Mas bora lá. Para abrir o PowerPoint é muito fácil, o que você vai fazer? Mesma coisa de sempre, o Win Key mais R, vai abrir o menu executar, escreve lá dentro Power PNT e dá OK, ok? Beleza, então.
O PowerPoint, ele serve para quê? O que que é o PowerPoint? Primeira coisa que eu preciso saber quando eu estou fazendo um curso de PowerPoint, ele é um criador de apresentações visuais. Não qualquer apresentação visual. Uma apresentação visual instigante, uma apresentação visual que prenda as pessoas, que encante elas e que faça ter a atenção. Primeiras dicas. Nada de texto. Bom? Se você for colocar alguma informação escrita no PowerPoint, coloca tópicos, nada mais do que isso. Nada de frases muito grandes, textos copiados da internet, isso não chama a atenção de ninguém. Para falar o contrário, você apenas perde a atenção das pessoas, porque ninguém vai parar para ler isso. Se for parar para ler, não vai prestar atenção na sua apresentação, quando você estiver falando. Então, isso são coisas que matam a apresentação. Não faça isso, de jeito nenhum. Outra coisa, no PowerPoint eu preciso de cuidado com a estética, cuidado com o visual. Uma apresentação no PowerPoint ela precisa ser bonita, ela precisa ter cores que se completam, que combinam, com contraste. Não adianta se fazer uma apresentação toda preta com um texto vermelho enorme na tela, porque isso vai doer a vista das pessoas. Ou então cores que não combinam nem um pouco, como por exemplo o vermelho e o verde, o vermelho e o rosa. Não é tão agradável, para falar a verdade, vai ficar estranho, tá? Então, todo um cuidado. Repara que todo modelo, a gente vai falar já sobre esses modelos, todos os modelos que a gente tem aqui embaixo, ó, eles têm uma paleta de cores. E essa paleta de cores, ela é similar, ela é parecida com a cor padrão que a gente está vendo aqui no fundo, ó. Elas combinam. É importante eu manter isso daí. Outra coisa, agora para finalizar, as 3 dicas. Organização, ordem. É preciso ter organização, precisa estar bem disposto na imagem. Eu não posso deixar as informações largadas, vocês vão perceber que tem a régua, ela vai me ajudar a centralizar ali direitinho no slide, para que fique centralizado, para que fique no ponto certo, no lugar certo no meu slide, para que as informações não fiquem todas largadas, jogadas aleatoriamente, porque fica feio, tá bom? Então, essas 3 regrinhas. Lembra acho que é Edna, para quem gosta de Os Incríveis, vocês lembram? Que ela falava, nada de capa, nada de texto no PowerPoint, nada de textos grandes. Organização e estética. Esses daí são os 3 pilares do PowerPoint, ok? Bom, vamos lá. A gente está vendo aqui vários modelos diferentes. Se eu toco no modelo aqui, ó, ele vai me permitir criar ele. Alguns modelos eles têm opções diferentes, ó. Além dessa cor, eu tenho outros modelos de cores, outras paletas de cores também para quando eu for colocar texto, para quando eu for inserir algum objeto, gráfico, forma e etc. E agora eu vou criar uma apresentação em branco, vamos aprender do zero, do básico. Você que já usou o PowerPoint em trabalho de escola, já usou aqui no curso, usou no trabalho, você vai perceber que tem muita coisa que talvez você não saiba também. Fica ligado aí. Bom, eu criei uma apresentação aqui, vou deixar ela aqui bonitinha na minha tela. No PowerPoint, eu preciso reconhecer qual é o espaço que eu tenho para trabalhar. Esse espaço aqui eu chamo de área de trabalho, é o slide, é o que vai ficar sendo exibido quando eu iniciar a minha apresentação. Então, tudo que eu colocar dentro desse espaço aqui vai ser exibido. Se eu colocar uma imagem muito grande, eu tenho que me atentar a isso. Só o que tiver dentro desse espaço vai ser exibido, o resto vai ser cortado, tá bom? Vocês viram que quando eu puxei assim, eu consegui selecionar essas 2 caixas de texto que tem aqui. No PowerPoint, se você nunca usou, saiba agora que tudo que você for escrever, espero que seja pouca coisa, né? Nada de texto, precisa ficar dentro dessas caixas de texto aqui. Caixa de texto. Precisa ficar aqui dentro. Ó, eu escrevi, ficou ali bonitinho. Teste. Não sei o que escrever aqui. Bom, mas para tirar a caixa de texto, como é que eu faço? Eu toco aqui, ó, tá vendo? Mudou aqui o cursor do mouse. Esse aqui é o cursor de mover. Eu toco. Antes estava tudo serrilhadinho, agora está uma linha reta. E eu aperto Delete. Ou então eu posso tocar, botão direito, recortar. Tirei minha caixa de texto. Se eu tiver uma caixa de texto, eu consigo digitar. Se eu não tiver, nossa, foi difícil tirar essa aqui. Não adianta. Não funciona, eu não consigo escrever nada no PowerPoint se eu não tiver uma caixa de texto diferente dos outros programas, né? O Excel, o Word e assim vai.
Tá? Então, para colocar a caixa de texto é fácil. Aqui na guia página inicial, eu vou precisar apenas desenhar ela aqui, ó, deixar ela do tamanho que eu quiser. Digitei, posso diminuir ela, posso aumentar. Percebam que quando eu estico a caixa de texto, a fonte não aumenta. Se eu quiser aumentar a fonte, mesmo padrão. Aqui, aumento, diminuo, troco a cor, padrão. Vocês já prestaram atenção nessa ferramenta que tem aqui na guia página inicial, maiúsculas e minúsculas? Muita gente, quando escreve algo tudo em minúsculo, por exemplo, eu vou escrever meu nome, Gustavo. Ah, droga, a primeira letra tinha que ser maiúscula, ou todas as letras tinham que ser maiúscula. A pessoa vai lá e apaga tudo. Não é esse o certo, não é esse o correto. Reparem nessa ferramenta aqui, ó. Ela pode deixar a primeira letra em maiúsculo, ou tudo em maiúsculo, se tu quiser. Sabia dessa ferramenta? Se não, comenta aqui embaixo. Falei para ti que eu ia mostrar algo novo para você? Ok. Tenho aqui o meu texto, Gustavo, que nome lindo. Agora, o que é importante a gente saber? Para que serve cada guia no PowerPoint? Eu não vou apresentar todas, porque eu não tenho a necessidade disso, acredito que vocês conhecem. Eu vou apresentar o que há de novo nessas guias. Aqui, ó, na guia inserir, vocês vão reparar que eu tenho a opção de novo slide. Essa opção ela aparecia aqui também, ó, no bloco de informação, esse aqui, slides. Nessa opção, eu consigo colocar um novo slide, mas ele vai colocar várias opções para mim. O que vai mudar? É um slide padrão, é um slide em branco. A única diferença são essas caixas aqui. Essa aqui é uma caixa de texto, isso aqui é uma caixa inteligente. Ele já me mostra aqui a opção de colocar uma tabela, gráfico, smart art, imagem online ou vídeo. Tem um atalho aqui fácil para que eu possa fazer isso daqui e vai facilitar pra caramba, tá? Então você já pode escolher um slide que tenha o formato que você queira. Você quer um slide com duas partes diferentes, aqui você vai colocar uma imagem, aqui um texto, ou aqui uma imagem, aqui outra, uma tabela e um vídeo, não sei. Ele já vai te facilitar a fazer isso. E aqui um título aqui em cima. Ou então, se você não quiser nada disso, essa baboseira toda, coloca apenas um slide em branco. Bem fácil. Pode reparar aqui do lado, eu tenho um atalho para criar um novo slide. Se eu quiser fazer isso, aperto Ctrl M. Ele cria um novo slide em branco para mim. Já já a gente vai ver os outros atalhos. Guia Design. Aqui do lado você consegue acompanhar para que serve cada guia. Eu tentei deixar bem resumidinho o que tem. Quais são as ferramentas que eu encontro em cada guia. Ó. Lá, a área de trabalho, isso aqui, o slide, é todo o espaço que vai ser exibido. A página inicial eu tenho opções básicas de formatação, né? Então eu tenho as opções de trocar a cor da fonte, deixar tudo em maiúsculo ou minúsculo, igual eu mostrei para vocês, aumentar e diminuir, trocar a fonte, negrito, itálico, sublinhado, taxado, e assim vai, aquelas opções básicas. Na guia inserir, eu tenho opções do que eu posso inserir, do que eu posso colocar na minha apresentação do PowerPoint. Imagem, tabela, gráfico, forma, word art e assim vai. Na guia design, a gente encontra opções de formatação visual. Então, informações de todo o aspecto visual da minha apresentação no PowerPoint. Tudo que for visual. Então, nessa guia, já já vocês vão perceber que a gente vai formatar o plano de fundo, que é o quê? Dar uma cara para o nosso slide para ele não ficar branco, peladão, assim, igual ele tá. Transições. Na guia Transições, quem nunca usou o PowerPoint deve estar achando estranho, não sabe o que é. Quem já usou sabe muito bem que a gente utiliza isso aqui para suavizar a troca de um slide para o outro. Posso mostrar para vocês também. Guia Animações. As animações elas são bem parecidas com as transições. Elas dão uma movimentação para o objeto que eu tenho aqui, que pode ser uma caixa de texto, uma forma, pode ser uma imagem, tanto faz. Ó, opção surgir. Ela pode surgir de cima, pode surgir de baixo, quer dizer, pode surgir de cima também. Opção apagar, dividir, flutuar, apenas aparecer, esmaecer onde ela vai aparecer um pouquinho mais devagar. Posso fazer ela girar também. Então, várias opções que eu tenho para personalizar e para dar movimentação, para deixar minha apresentação mais dinâmica, que é o que ela tem que ser para chamar a atenção, para prender a atenção das pessoas que estiverem vendo. Apresentação dos slides. Essa guia aqui ela também não tem nos outros programas, claro que é exclusiva do PowerPoint, está falando de slide.
Nela eu consigo controlar a minha apresentação. Eu posso controlar de qual slide que vai começar, eu posso deixar preparado para transmitir online se tiver uma conta logada aqui no PowerPoint. Eu posso gravar minha apresentação. Já na guia revisão eu vou ter as opções de correção ortográfica, os erros ortográficos, para verificar se tu escreveu tudo certinho. Aqui ó, já está mostrando que está errado, então ele corrigiria. Guia exibir. Na guia exibir eu tenho todos os modos de visualização do PowerPoint. Modo normal, que é o que a gente está utilizando agora. Modo de estrutura de tópicos, onde aparecem todos os slides que eu tenho aqui. E eu posso deixar uma anotação em cada um deles para que eu lembre de fazer alguma coisa. Ou posso deixar preparadinho, caso eu faça uma apresentação de slide para cada pessoa, eu posso deixar uma informação aqui embaixo para que ela saiba o momento certo de passar o slide. Classificação de slides. Todos os slides que eu tiver, vou até criar mais alguns, eles vão aparecer aqui, bonitinhos. Anotações. Esse modo aqui ele é muito parecido com o storyboard, não sei se vocês já ouviram falar. Todo filme, principalmente quando é uma animação, tem storyboards que vão ser o quê? Rabiscos, desenhos básicos feitos de cenas do filme. E embaixo uma descrição do que está acontecendo na cena. Zica, né? Chique. Dá para deixar bem bonitinho, bem organizadinho para você fazer uma apresentação top. Modo de exibição de leitura. Aqui nesse modo, assim como no Word, eu consigo apenas ver e nada mais. Se eu quiser voltar, o que eu faço? Modo normal. Voltamos aqui para o estrutura de tópicos. Agora, normal. Agora sim chegou no que eu queria. Ah, e agora? Como é que eu faço? Eu tenho um monte de slide aqui. Botão direito, excluir slide. Ou você vai lá no seu teclado, seleciona o slide, delete, 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 delete. Chegou no que eu queria. Bom, galera, eu falei para vocês que assim que eu acabasse de apresentar essas guias do PowerPoint, a gente ia começar a trabalhar lá com a guia design, a gente ia começar a trabalhar com o nosso plano de fundo. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa criar um slide, precisa criar um plano de fundo. Vamos começar a inserir algumas coisas aqui. Bom, ao contrário de traindo essa palavra que eu acabei de falar, né, inserir, eu não vou aqui na guia inserir e colocar uma imagem. Porque se eu fizer isso, não vai ficar em tela cheia. Não vai ficar do jeito que eu queria que ficasse. Ó. Eu posso colocar a imagem que eu quiser aqui. Peguei um meme que eu tenho aqui no meu computador. E ó, não vai ficar do tamanho que eu queria. Se eu quiser colocar, ó, não vai ficar certinho. Ó, tá ocupando um espaço muito maior do que o slide. A gente pode conferir aqui, ó, que não tá pegando a frase aqui de baixo. Vou apertar F5 para iniciar a apresentação. Ó, cadê a frase ali de baixo? Não está aparecendo. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Nesse caso, se eu quiser colocar um plano de fundo ali no tamanho certinho, eu vou lá em Design, formatar plano de fundo. Aí sim a gente vai encontrar a opção de colocar uma imagem ali. Mas antes vamos olhar direitinho todas as formas de preenchimento. Tudo que eu posso colocar no plano de fundo do meu slide aqui na área de trabalho. Primeiro, preenchimento sólido, como o nome já diz, vai ser uma cor só e apenas isso. Ó, pretinho básico, azul, laranja, escolhi uma cor só. O máximo que eu posso fazer é aumentar ou diminuir a transparência dessa cor. E vai influenciar na hora da apresentação? Vai. Olha como ficou a cor. Se eu deixar a transparência em 0, a cor fica sólida. Preenchimento de gradiente. Aqui é para soltar o teu lado artista. Aqui no preenchimento de gradiente eu posso fazer um plano de fundo todo em degradê. Posso escolher quantas cores eu quiser. Ó, basta eu selecionar isso aqui, ó, essas marcas de gradiente ou paleta, chamem do jeito que vocês preferirem. Posso excluir ela selecionando e apertando Delete ou selecionando, tocando em cima e vindo aqui em Remover Marca. Removi, pronto. Preciso deixar duas, né? Não dá para fazer um gradiente com uma cor só. Vou escolher a cor verde, porque eu gosto de verde. Vou escolher a cor, ficou bonito assim já, né? Amarelo. Vamos ser patriota. Nossa, que negócio horrível. Mas tem jeito de melhorar? Tem. Eu posso mexer no ângulo aqui, que vai ficar, ó, já está ficando mais bonito. Eu posso também escolher o tipo de gradiente que eu vou colocar. Um gradiente linear, ele é um gradiente em linha, numa linha reta.
No radial, lembra lá do efeito radial que tem no filtro do Instagram? Ele é um efeito circular, ó. Pode ver que quando eu aumento, ó, ele vai aumentando de forma circular, cobrindo todo o meu slide. Ó, assim dá para perceber bem, né? Posso também ter um efeito retangular. O efeito retangular, como o nome já diz, ele vai expandindo ali no slide ó, de forma retangular. Vá. Efeito caminho, ele vai ficar sempre centralizado e vai crescendo, conforme eu for movendo o gradiente aqui. Ou o sombra do título, que é muito parecido com o caminho. Vocês vão perceber isso daí. Ok? Beleza, eu vou deixar no linear que eu achei bonito. Vou equilibrar aqui, minha Nossa Senhora, ficou feio agora. Vamos ver aqui. Perfeição. Olha que bonito. Vou até mudar isso aqui, esse texto ficou feio. Brasil. Olha lá, a cor não tá legal, não tá bacana, não tá ornando. Não tá combinando. Deixa eu colocar um azul aqui, agora ficou lindo. Vou aumentar aqui, vou escolher uma fonte legal. Beleza. Já tá aparecendo propaganda do governo, né? Vamos dar F5 para ver como tá ficando. Dei F5, oh my god. Vamos lá agora. Não tá querendo aparecer o meu texto. Bug atrás de bug, vamos ver o que está acontecendo já. Plano de fundo está formatado. Além dessa opção de gradiente, eu posso colocar também um preenchimento com imagem ou textura. E é isso que a gente está vendo aqui agora. Essa textura amadeirada aqui no fundo. Como é que eu faço para trocar a textura? Eu posso vir aqui na opção texturas, esse quadradinho aqui, ó, tive que arrastar aqui embaixo. Com qualquer computador, notebook, o que você estiver utilizando, você vai precisar fazer isso, tá? Vou selecionar a textura que eu quiser. Textura do peixe. Pronto, coloquei na minha caixa de texto. Mas eu queria colocar no fundo, tem que selecionar o fundo. Eu sempre faço, sempre cometo esse erro. Vou lá, selecionei os peixinhos. Olha que bonito. Posso selecionar essa textura aqui com o nome. Saco de papel, textura de saco de papel. Mármore marrom. Mármore verde. Amadeirado. Ó, posso escolher o que eu quiser para fazer gotas, para fazer a minha apresentação. Se eu não gostei de nenhum deles, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui escolher uma imagem do meu computador. Eu tenho uma pasta aqui só com papéis de parede, achei. Vou colocar eles. Esse aqui. Olha que bonito. Deixa eu escolher essa caixa de texto aqui que está estragando tudo. Olha que bonito que ficou. Olha a qualidade dessa imagem. Se eu quiser que todos os slides fiquem iguais, eu vou colocar mais slides aqui para vocês perceberem. Se eu quiser que todos fiquem com esse plano de fundo, eu aperto em aplicar a tudo. Se eu não gostei do que eu fiz, eu apertaria aqui em redefinir plano de fundo e ia voltar ao normal, aquele branquinho básico. Vamos lá, caixa de texto de novo. Uma história. História é ótimo. História triste. Ou Corona Times. Pô, podia ter mudado o nome. Uma história triste. Deixa eu ver uma fonte aqui. Vai ficar bom. Uma história triste. Pronto. Coloquei ali. Agora F5. Olha lá. Já tá ficando mais legal, né? Já tá ficando mais bonito. Tá ficando mais chamativa a minha apresentação. Posso colocar uma animação aqui também? Posso. Vou colocar uma animação de surgir da esquerda. Surgindo da esquerda. Como é que vai fazer para aparecer a animação? Tem que mandar algum impulso no teclado. Ou aperto Enter, ou a setinha para o lado, ou a barra de espaço. Aparece lá a minha animação. Se eu quiser que essa animação comece sozinha, também posso fazer isso. Mas isso é assunto para outra aula. Por hoje, o que a gente precisa fazer é o quê? Eu preciso aprender a colocar as coisas de uma forma mais fácil, de comandar o programa de uma forma mais fácil. Para isso a gente tem os atalhos, quase que eu dou spoiler da próxima aula. Ainda bem que eu parei, pensei. Então vamos lá. Os atalhos, além do Ctrl M que eu já falei, tem outro atalho muito útil e ele vai servir para tudo. Ele vai servir para duplicar tanto uma caixa de texto
quanto uma imagem, se você tiver uma imagem aqui também, ou o próprio slide. Ó, fiz essa bagunça aqui para ficar bem visível. Agora, quando eu seleciono esse slide, aperto Ctrl D, ele cria uma cópia idêntica. Ele duplicou aquele slide, como o nome do atalho já disse. Tá? Outro atalho muito interessante, terminei, já não tenho mais nada para fazer, aperto Ctrl B, pronto. Agora eu posso rapidamente salvar a minha apresentação, procurar. Está dizendo aqui que ele vai salvar na pasta documentos, coloco um nome, história triste. Salvar. Pronto. Está salvo, atualizou aqui em cima. Ó. Essa daqui é a barra de título, a barra que tem o título do programa, PowerPoint aqui, e o título da minha apresentação slide, acabei de colocar, ficou ali salvo, uma história triste. Próximo. Falei algumas vezes durante essa aula, quando eu aperto F5, eu inicio a minha apresentação slides em tela cheia. Olha lá, vou apertar para o lado, uma história triste, aperto para o lado também, começa a chegar, lembra que eu dupliquei? Então ele vem com animação também, toda vez que eu aperto para o lado, ele vai colocando ali uma história triste. Agora se eu passo para o lado de novo, ele vai passando o slide, fim da minha apresentação, eu cheguei no último slide. Ok? Mas e se eu quiser que comece desse slide aqui? Eu vou inserir algumas informações aqui para ficar bem nítido que é esse slide aqui. Inserir um coraçãozinho aqui. Mas como é uma história triste, esse coração precisa estar partido, esse coração. Gambiarra? Então vamos de gambiarra. Vou fazer aqui um corte específico porque o PowerPoint é incrível. E eu posso mesclar essas duas coisas aqui. O que você vai fazer? Segura o Shift no teu teclado, eu estou selecionando essa forma aqui. Poderia ser ao contrário, eu podia estar selecionando essa daqui também. Basta você selecionar uma das formas, segura Shift, seleciona a outra. Ó. Agora vai desbloquear essa opção aqui, mesclar formas. E quais são as formas que eu posso mesclar essas duas formas? União. Eu vou juntar as duas se tornam uma coisa só. Combinar, com combinar eu já consigo fazer com que toda a parte do elemento de cima, aquela forma de cima, o relâmpago, que estava em cima do coração, apareça. Fragmentação, eu vou deixar expostas as divisórias dos dois objetos. Intersecção, eu faço com que apareça apenas o que estava, a parte de um objeto que estava em cima do outro, ou subtração, apenas o que estava fora. Ok, aqui ficou melhor, aqui foi o combinar, mas ficou meio gambiarra aqui. E se eu fizer ao contrário? E se eu selecionar a primeira de trás, depois a da frente? Eu não sei se eu tinha feito isso, se era, me perdoem, eu esqueci. Vamos ao contrário, então. Primeiro da frente, depois de trás. É isso aí, é o que temos para hoje. Então, vou diminuir um pouquinho aqui. Estou diminuindo os dois. Diminuir um pouquinho aqui, diminuir aqui também. Aqui embaixo vai ficar bom. Em cima nem tanto, mas é o que temos para hoje. E se eu aumentar aqui um pouquinho? Não vai adiantar, vai ficar feio. Pronto, agora seleciono o coração. Uma leve travada aqui. Pronto, um coração quebrado ou o mais próximo que eu consegui chegar disso. Coração quebrado, história triste, coração tem que ser vermelho. Senão não é um coração, sem contorno. Quero que inicie desse slide aqui, vou colocar uma animação triste para ele. Deixa eu ver a animação mais triste que eu consigo encontrar aqui. Nada mais triste que um coração pulando quebrado na tela. O que eu faço? Eu seguro o Shift e aperto F5. Agora, quando eu passo para o lado, ou aperto Enter ou a barra de espaço, igual eu ensinei mais cedo, aparece lá a minha apresentação, com a minha animaçãozinha ali que eu coloquei. Viram, ó, eu ordenei que começasse aqui da apresentação 3. E, para finalizar, a única coisa que eu vou precisar fazer é encerrar a minha apresentação visual. Eu deixei ela aberta. Quando eu aperto ESC, que é aquele botão lá de cima do teclado, eu encerro ela.
Pessoal, essa foi a parte de informática da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Muitas das coisas que a gente viu aqui agora, que vocês acabaram de ver nessa aula, tinha nas perguntinhas lá das unidades 1 e 2 do livro que eu pedi para que vocês respondessem, tá? Quem tem computador, eu quero que vocês criem, a partir de agora, quem tem computador, tem no celular também, tá fácil, tá? Que vocês já comecem a utilizar o PowerPoint. Por quê? A partir da próxima aula, a gente já vai começar a iniciar o trabalho da turma, tá? Então, como vai funcionar esse trabalho? Todo mundo vai ter que criar junto, tá? Eu vou dividir vocês em grupos, vocês vão ter que criar uma apresentação utilizando botões de ação, que é o tema da próxima aula. O que são botões de ação? Eu consigo inserir uma forma e ordenar que essa forma, eu vou começar só para que vocês fiquem no gostinho, que essa forma faça alguma coisa. Então eu posso criar um hiperlink para que ele me leve para outro lugar, como o próximo slide. Quando eu inicio a apresentação e eu toco nessa forma, eu fui para o outro slide. Vamos diferenciar novamente para deixar bem visível que era o outro slide. Dessa vez eu vou ser rápido. Eu vou escrever aqui, ó. É outro slide mesmo. Opa, arroba não. Colocar uma cor aqui para ficar visível. Amarelo. Então, vamos lá, iniciei a apresentação, toquei. É outro slide mesmo e eu posso formatar isso daqui, eu posso colocar um texto em cima, eu posso criar uma word art. Posso fazer várias coisas, isso daí vai ser um dos temas da próxima aula. Beleza? Pessoal, agora eu vou sumir e vou voltar de novo com a aula de gestão empresarial. Fui! Comunicação. Pega teu caderno, pega a melhor caneta. Agora a gente está falando da unidade 4, tá? Você pode conferir isso lá na unidade 4, se você quiser saber a página, é a página 26 do livro de comunicação, tá? Aspectos importantes da comunicação. Bora lá, vamos começar a falar sobre eles. A comunicação, como eu falei na aula passada, é muito importante e a gente não consegue passar mais de um dia sem se comunicar, nem que seja com um joinha de beleza, né? Então hoje a gente vai ver aqui as diferentes formas que a gente tem de se comunicar. Essa que está acontecendo agora é a comunicação verbal. Todo tipo de troca de informação por meio de linguagem, seja ela escrita ou falada. Então, não é só verbal quando eu uso a voz, quando eu falo com outra pessoa ou quando outra pessoa fala comigo. Também é verbal quando eu escrevo. Como essa charge que a gente vai ver aqui ao lado, ó. Pai, esse é o Mongo, ele faz teatro. E a menina está apresentando o namorado dela para os pais. Aquela cena clássica do namorado sentando no sofá, ao lado do pai da namorada. E ele pergunta, Shakespeare? E o menino responde, não, obrigado. Mas um cafezinho eu aceito. Então, essas coisas elas só acontecem com a troca de informação verbal, com a troca de informação por palavras. Claro que isso aqui é uma sátira, para ser cômico, mas enfim. Lembra da aula passada quando a gente falou de emissor, mensagem, receptor? Vários erros, várias falhas podem acontecer na comunicação verbal, de acordo com várias coisas diferentes, com o seu nível de conhecimento, o nível de conhecimento que a pessoa que está falando com você, o idioma que vocês estão falando. Então, a gente precisa se atentar a isso. Vocês são bons comunicadores? Vocês acham que vocês falam bem? Em público como é? Já é um momento para parar e pensar. O que dá para melhorar? O que pode melhorar? O que não dá? Acho que tá dando para copiar de boa esse slide, né? Agora a qualidade tá boa, tô filmando a tela, né? Agora sim, né? Agora é uma qualidade aceitável, que nem eu falei para vocês que teria. Mas o slide ele vai ser passado no grupo do Facebook também. Não verbal. A forma de comunicação não verbal é aquela que não é falada e também não é escrita. Então aqui não tem palavras. A partir do momento que existe palavra, passa a ser verbal. Quando não tem palavras, ó, não verbal. Mas, ó, como a gente consegue separar isso daí melhor? Porque e se aqui tivesse palavras? Você sabe o que significa isso daqui? Claro, né? Você sabe o que significa não fume, porque você aprendeu.
Se você não sabia, porque você não tinha aprendido ainda, ou esqueceu, ficou em dúvida, eu consigo saber o que está escrito, o que aquilo significa, não, o que está escrito não. Só de olhar, porque em algum momento da minha vida alguém me explicou, alguém me ensinou que isso daqui significa isso. Assim como sinais de trânsito, por exemplo. Como é que eu vou saber que o verde significa isso, o amarelo aquilo, o vermelho aquilo? É porque eu aprendi em algum momento da minha vida, tá? Então a comunicação não verbal, ela depende muito disso. Depende da pessoa que está passando essa comunicação e para que está recebendo, o emissor e o receptor, terem aprendido isso em algum momento da vida dele. Se a pessoa não aprendeu, ela não vai entender. Pode parecer fácil, tranquilo que um sinalzinho com a mão de positivo signifique positivo, mas talvez se a pessoa não conhece esse sinal, ela não vai entender. Assim como outros países. Existem países que, sabe aquilo da gente acenar com a cabeça, dizendo que sim, ou que balançar a cabeça na horizontal dizendo que não? Existem países que isso daí é trocado. Na Índia, por exemplo, esse gesto de balançar a cabeça para um lado e para o outro significa sim. Sabe quando o Chaves faz isso? Ele balança a cabeça para um lado e para o outro e fala assim? Então, na Índia aquilo faria bastante sentido. Então vai depender do país, da pessoa, a cultura, a forma que ela aprendeu, tudo isso daí pode variar, ok? Mas, se a comunicação não verbal é aquela que possui símbolos, placas, informações visuais, etc., para que precisa existir essa forma de comunicação aqui, ó, a linguagem corporal? Ela vai consistir em gestos, expressões faciais, posturas corporais e etc. A pergunta que eu faço é a seguinte: a linguagem corporal, essa daí que a gente está vendo, ó, gestos, expressões faciais, perdão, expressões faciais, a nossa postura, ela é verbal ou não verbal? Óbvio, né? É um tipo de comunicação não verbal também. Mas por que existe a comunicação corporal, a linguagem corporal? Porque a gente utiliza tanto isso que se tornou uma forma só de linguagem. Qual a importância de aprender isso daqui? Se você entende de comunicação corporal, de linguagem corporal, você vai se sair melhor numa entrevista, porque você vai saber se posicionar da forma correta, você vai saber falar da forma correta. Quando eu te pedir para fazer uma apresentação, você vai saber ficar em pé da forma correta, ter postura. Ter postura vai muito além de ficar reto ou de não ficar jogado, largado numa cadeira. Existem posições específicas para tudo, né, que concordem com o que a gente fala. Às vezes você está falando e você levanta os ombros. Isso dá uma sensação de que você está desconfortável, de que que o seu corpo está negando aquilo que você está falando. Vocês já ouviram falar sobre PNL? Programação Neurolinguística? A programação neurolinguística, ela vai citar várias coisas diferentes. Ela é um estudo, né, tanto do cérebro quanto da língua, como o nome já diz. Neuro, cérebro, linguística, língua, né, comunicação. Mas será mesmo que toda pessoa, quando cruza os braços, quer dizer que não está gostando? Sabe quando está brigando, você está discutindo com alguém, aí a pessoa cruza os braços para você, já começa um mal-estar ali, já começa ali no calor da briga, você já fica irritado, você sente que a pessoa não está gostando do que você está falando, mas não necessariamente isso significa que a pessoa não está gostando do que você está falando ou que não concorda. Às vezes, quando a gente cruza os braços, pode significar o quê? Pode significar que está frio e eu estou me fechando aqui para me aquecer. Ou às vezes eu estou super confortável de braço cruzado. Vocês se sentem confortáveis de braço cruzado? Cruzo os braços aqui, eu sinto que eu poderia ficar o dia todo assim, porque é confortável. Depende, varia, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Cada pessoa ela tem a sua forma diferente de agir, de se sentir mais confortável. Então, o que eu preciso saber? Preciso conhecer a pessoa, ou pelo menos entender ela, se eu ainda não conhecia ela, certo? E isso é difícil, né? Ainda mais quando a gente está discutindo, por isso que eu usei esse exemplo. Duvido que quando tu está discutindo com alguém, você pare e pensa, nossa, mas será que essa pessoa, ela não tem razão? Ela não faz sentido aquilo que ela está falando? Não. Às vezes a gente discute com a pessoa falando a mesma coisa que ela,
mas é porque quando a gente está discutindo a gente fala mais do que ouve. E devia ser o contrário. Tem uma série muito boa para indicar para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, Lie to Me. Essa série, Lie to Me, ela conta a história de um pesquisador que passou 3 anos numa tribo indígena estudando as microexpressões. O que são microexpressões? Aquelas expressões que duram menos de um segundo. Aquelas que são rápidas, como quando você toma um susto e rapidamente você abre a boca, você faz um barulho, você estica as sobrancelhas, mas essa expressão é rápida. Sabe quando você finge estar surpreso com alguma coisa? Ah, sei lá. Fizeram uma festa surpresa pra você, mas você descobriu, só que você vai fingir que não sabia pra não magoar as pessoas. Aí você fica, uma festa surpresa pra mim, meu Deus. E então é forçado. Quando dura muito tempo, é forçado. Quais são as formas da gente analisar essas microexpressões? A bochecha, os olhos, as sobrancelhas. Tudo isso vai ajudar, essas expressões faciais, elas ajudam a gente a saber se a pessoa está mentindo, se está falando a verdade. Vocês já ouviram falar naquele estudo de que quando a pessoa olha para cima, assim, no lado direito, na verdade, ela está lembrando de alguma coisa? Que nem você pergunta, Gustavo, o que você comeu no domingo? Cara, domingo faz mó tempo, aí eu levanto assim, olho para cima, para direita, lá em cima. Lado direito, para quem não sabe, é o lado oposto ao lado do coração. Você olha aqui lá para cima. Comi arroz, feijão, carne e maionese. Lembrei. Aí você olha para o lado contrário, o lado direito, o lado esquerdo, o direito de novo. O lado esquerdo, agora você vai tentar inventar alguma coisa, como por exemplo, pergunta para mim, Gustavo, você foi lá na escola hoje? Aí eu fico, fui. De boa, né? Isso aqui é fácil dizer que não, que eu fui ou que não fui. Aí teve aula de que hoje na escola? Teve aula de lá para pro lado esquerdo, lá para cima de português, matemática, história, enfim, tô inventando alguma coisa. Mas será que isso funciona com toda pessoa? Como eu posso descobrir isso daí? Você faz uma pergunta que você saiba a resposta para a pessoa e espera a resposta dela. Tem pessoas que têm esse mecanismo invertido. Exemplo, elas olham para o lado direito e para cima quando elas querem inventar, quando elas querem mentir. Mas isso daí vai depender de pessoa para pessoa também. Para isso eu preciso o quê? Preciso conhecer, preciso me conectar com a pessoa, tentar entender ela, ainda que eu tenha acabado de conhecer ela. Deu tempo pra caramba de copiar, né? Ok? Então tá bom. Vamos entender melhor essas expressões, ó. Olha essa imagem, o menino ele tá o quê? Ele tá sentindo o quê? Fácil, né? Não preciso fazer estudo nenhum para perceber que ele tá nervoso, ele tá assustado ali, provavelmente tem várias pessoas olhando para ele e aí já começa a passar pela cabeça dele, meu Deus, e agora? Que nervosismo, o que que eu vou fazer? Fica desesperado. Até quem é ateu já começa a chamar por Deus nesse momento. Mas isso é o quê? É nervosismo. E o nervosismo, ele fica bem evidente. Dá para perceber quando a pessoa está nervosa. Ou pelos olhares, ó o olho dele aqui como está arregalado. Pelas mãos também, que igual a gente vai ver no próximo slide, ó. A gente consegue perceber pelas mãos das pessoas quando ela está nervosa. Geralmente quando a pessoa está nervosa, eu não sei vocês. A minha mão treme, eu não sei onde colocar a mão, não sei como me posicionar. Isso daí acontece muito, principalmente numa entrevista de emprego. E como eu consigo evitar isso? Eu preciso aprender a praticar e controlar a minha cabeça. Claro que você não pode brigar com o nervosismo. Se você ficar pensando, não estou nervoso, não estou nervoso, não estou nervoso, não estou nervoso, tenta fazer isso. Tu vai falhar miseravelmente, tu vai perceber que não dá certo. Então eu preciso pensar, preciso fazer o meu melhor, ainda com o nervosismo. Esse GIF aqui que tá saindo zoado na imagem, mas a gente consegue perceber, o cara tá relaxando, tá tranquilo, tá de boa, a gente consegue notar o corpo dele, como tá todo largado, a expressão de felicidade. E não importa se você é um humano ou não, as expressões elas são iguais, tá certo? Então a gente consegue perceber. Olha esse sapinho aqui relaxando de boas na lagoa. Aspectos importantes da comunicação.
depois de ouvir tudo isso que a gente ouviu, de ver todas essas imagens, todos esses GIFs que a gente viu, a gente tem um resultado de uma pesquisa feita pelo Albert Merabian, vocês encontram isso também na apostila de vocês, na página 26 também. E ele chegou à conclusão de que 55% da nossa comunicação do dia a dia, do nosso cotidiano, é linguagem corporal. Apesar de vocês não estarem me vendo agora, eu estou mexendo as mãos, eu mexo muito as mãos quando eu estou falando, eu falo mais com o corpo do que com as mãos. Opa, mais isso, mais com o corpo do que com a voz, né? 38% é não verbal. O não verbal, ele pode ser o quê? Pode ser os desenhos, pode ser placa, pode ser sinal, mas também, principalmente, o tom de voz. O tom de voz, ele precisa mudar e ele muda quando a gente está nervoso, quando a gente está bravo, quando a gente está calmo. Então, o tom de voz, ele vai influenciar muito também. Abre o YouTube agora e procura um vídeo em russo, sei lá. Você vai perceber que você não está entendendo nada, tu não faz ideia do que o cara está falando, mas você consegue perceber se ele está bravo, se ele está calmo, se ele está feliz, se ele está triste, de acordo com o tom de voz que a pessoa está utilizando. E só 7% é fala. Então, é muito mais fácil que eu preste mais atenção numa imagem, num GIF, num vídeo, até mesmo no tom de voz que a pessoa está usando, do que ela está falando. Tenho certeza, ó, vocês não estão me vendo. Então eu tenho certeza que vocês já se distraíram várias vezes ao longo desse vídeo. Por quê? Porque é natural, a gente não consegue ficar parado fazendo a mesma coisa por muito tempo, por um longo período de tempo. Isso é uma coisa humana. Vocês concordam, pessoal? Vocês acham que realmente está certo isso daí? Que, sei lá, a menor parte, só 7% da nossa comunicação é verbal? Vocês costumam ouvir, prestar atenção no que as pessoas falam? Ou, por exemplo, vou usar de novo o exemplo da discussão. Você está discutindo com a pessoa, enquanto ela fala, você nem está prestando muita atenção no que ela falou. Você está pensando já numa resposta para dar para ela. Isso é muito comum. E numa entrevista de emprego, isso é muito, muito, muito perigoso, para falar a verdade. Porque se você não presta atenção na pergunta que está sendo feita, é bem provável que a sua resposta, por mais que ela seja rápida, tem gente que pensa que a resposta ela precisa ser rápida para ser uma boa resposta, para ir bem numa entrevista de emprego, mas não. O ideal é que você pare, que você escute, que você pense, para aí sim você dar a melhor resposta. Se você der logo a primeira resposta dá na sua cabeça, é bem provável que você vá bem mal. E para finalizar esse estudo do Albert Merabian, da série que eu falei também, Like to Me, a gente chega a uma conclusão de que as expressões, tanto faciais, os nossos gestos, eles são iguais, não importa se você é um presidente ou uma dona de casa. Para finalizar, galera, quero agradecer vocês por terem visto a aula. Muito obrigado, espero que vocês tenham feito a atividade também. Agora eu vou pedir para que vocês confiram lá a atividade da página 28 do livro e eu quero que vocês respondam essa atividade, coloquem o nomezinho em cada uma das figuras e enviem lá no grupo do WhatsApp, o grupo da 247 ou o grupo da 249 também, para que eu possa corrigir, tá bom? Pessoal, brigadão, até semana que vem. Fui!